vamos se dizer, são elementos de ondas de eletromagnéticas, né? E tem o seu poder de ionização também baixo, mas uma penetrabilidade maior do que a radiação alfa. Mas a radiação gama, ela vem proveniente de quem? Do excesso de energia de alfa e beta, tá? Então, por isso que as ondas eletromagnéticas, para esse tipo de radiação, a gente ela não possui massa e não possui carga. Então, por isso que ela consegue atingir aí uma profundidade, um obstáculo, uma blindagem maior. Então, aqui, ó, na característica, o que ela faz? Na emissão gama, por ela não ter massa, quando ela emite uma radiação, tá? A radiação gama, a mesma energia gama, tá? Ela se decai muito rápido. Por quê? Porque ela tem uma energia inicial. Conforme ela vai se chocando com várias barreiras, a tendência dela é o quê? É perder a sua energia, né? Ela perde a sua energia e não causa nenhum efeito. Então ela tem quando você, vamos supor, vai fazer um raio-x, você dispara do raio-x, ele sai com uma energia inicial alta, tá? E desse momento, o que ela faz? Ela vai se chocando com anteparos e chega lá na frente, ele não tem mais poder de energia para continuar a sua trajetória. Então ele vai chegar num ponto e esse ponto ele vai zerar, vamos dizer assim, tá? Mas no contexto agora corpuscular, a radiação gama, ela sai aqui, ela sai pelo núcleo, tá? Então ela tem uma emissão dessa radiação através do núcleo atômico. Então, se a gente for para colocar em tese, quais dessas radiações, tá, pode causar mal à saúde, tá? No caso aqui, todas elas, tá? Então, se a gente receber uma dose de radiação alfa, receber uma dose de radiação beta, beta mais ou beta menos, de raio-x ou radiação gama, para nós e vocês, futuros trabalhadores da área da radiação, tá? Ela pode causar um mal. Para o paciente, uma coisa que tem que ficar muito clara isso para vocês, que para o paciente, na verdade, ele precisa da dose de radiação, tá? Uma vez ele precisando da dose de radiação, o que acontece? Ele vai ter o seu diagnóstico, o seu tratamento e assim sucessivamente, tá? Então, qual é o poder dessas radiações no nosso meio, tá? No nosso trabalho, tá? Então, se você pegar aqui, igual eu já falei, radiação alfa, você pegar uma folha de papel, ela não vai conseguir atravessar, porque ela tem um número de massa muito pesado. Quando você sai de alfa e vai para beta, então beta ela tem algumas características que pode ser beta mais ou beta menos, ela consegue atravessar um plástico ou até alguma parte do tecido. Se você fazer uma equiparação entre energia beta, tá, e a energia do raio-x, eles estão praticamente quase iguais, tá? Então a radiação beta também tem um poder de penetração não tão muito grande, tá? Mas que consegue atingir o tecido. Já o raio-x a gente já conhece um pouco mais. O raio-x ele tem um poder um pouco maior, tá? E a gente entra lá naqueles dois princípios, raio-x característico e raio-x determinístico, né? Determinístico não, raio-x a radiação de pico, né? E a radiação de Briggs-Strauss. Então, essas duas formas de raio-x, o que acontece? São praticamente a mesma. O que difere entre uma ou outra é a questão da sua intensidade. Tá? A radiação de pico ela vai sofrer um pico máximo dessa radiação e depois ela vai se decair, tá? E assim sucessivamente. E na radiação gama, tá? Que é
entre aspas, é a radiação mais energética, mais potente, tá? Como ela não tem massa, o que ela vai fazer? Ela vai atravessar facilmente o papel, o plástico, o aço, o chumbo, tá? E até aonde ela conseguir atravessar, tá? Que um grande exemplo aí, no raio-x se usa na sala, usa-se massa baritada, né? Que é aquela massa que ela tem no seu componente alguns elementos de chumbo. Então, se você fizer uma sala de raio-x, você vai ter que fazer até um certo ponto onde está o feixe com essa massa baritada, tá? E essa massa baritada, dependendo da espessura, garante que quem está sentado lá na sala de espera não vai receber dose nenhuma. Em contrapartida, a radiação gama já precisa ter uma espessura maior. No caso, uma sala com um concreto com a densidade maior, né, para que essa radiação não chegue também nas pessoas que estão fora do ambiente hospitalar. Bom, então, o que a gente precisa saber desses conceitos para a gente entender um pouco mais sobre a questão dosimétrica, tá? Então, existem algumas grandezas radiológicas que fazem parte desse contexto desses tipos de radiações, tá? Uma delas a gente chama de atividade. Todo elemento radioativo que ele é corpuscular, tá? Ele tem uma atividade. Um exemplo disso, a gente tem o cobalto, tem o césio 137, né? Tem o irídio 192, entre outros elementos radioativos aí. Essa atividade, ela é o que, na verdade? Ela é o poder de energia que cada elemento vai ter. E o tempo em que esse elemento vai ficar aí na natureza, tá? Então, o que eu posso dar de exemplo para vocês é o césio 137, que é o mais conhecido aí, né? Então, o césio 137, que a gente sabe ali do acidente de Goiânia, ele tem a sua meia-vida a cada 30 anos, tá? Então, a cada 30 anos que se passa, a energia desse césio vai caindo pela metade, tá? Até chegar num ponto de estabilização, que no caso nunca é zero, tá? Ele vai se estabilizar, mas ele não vai zerar, né? Então ele vai chegar num ponto que ele vai falar assim, bom, agora o tempo de radiação diminuiu, tá? Então a atividade está inteiramente ligada para elementos de radiação corpuscular, tá? Quando a gente sai do conceito atividade, a gente vai para a taxa de exposição. O que é essa taxa de exposição? É o quanto que essa radiação consegue alcançar o meio, tá? Então, no nosso caso, quem que é o meio? Tá? No nosso caso, é o paciente, tá? Então, a taxa de exposição é o que vai sair do equipamento até o material que a gente quer irradiar, da fonte até, no caso, o paciente, tá? E, por conta disso, a gente tem dois princípios aí que a gente chama de dose absorvida ou dose equivalente, tá? Então, dose absorvida é aquilo que o organismo vai absorver, e dose equivalente também, tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês como é que a gente difere isso daí. Bom, então aqui só para voltar um pedacinho, que atividade é um conceito que está ali na norma 301 da CENEM, tá? Ele diz o quê? Que a atividade é de uma quantidade de radionuclídeo em um determinado estado de energia em um instante de tempo. Então, grandeza definida por A de atividade, tá? DN é o número esperado de transições nucleares e DT é o tempo que esse elemento, que essa atividade vai se decair, tá? Então, a unidade do sistema internacional para a atividade, a gente chama isso de Becquerel.
Então, 1 becquerel, ele, na verdade, ele é igual a uma desintegração por segundo, tá? Isso quando eu passar ali a aula de decaimento, na aula de decaimento a gente vai entender um pouco isso um pouco melhor, tá? Então, becquerel, né? Tá no conceito atividade que 1 becquerel é igual a uma desintegração por segundo, tá? O que acontece aí? Costuma-se cair em concursos para técnico, tecnólogo em radiologia, eles colocam lá que 1 becquerel é uma desintegração por hora, uma desintegração por minuto, e na verdade isso está errado, tá? Então, o correto é o becquerel é uma desintegração do material radioativo, tá? Por segundo. Então, a atividade de um material radioativo é o número de transformações, aliás, nucleares por unidade de tempo, tá? Então, essa unidade de tempo... vocês estão conseguindo me ouvir, pessoal? Eu tô. Tá conseguindo? Não, porque alguém colocou aqui no grupo que não tá conseguindo ouvir. Eu tô ouvindo normal. É estranho, né? Mas, bom, vou só colocar aqui. Tá, então, essa atividade, né, e essas transformações nucleares, ela está relacionada ao tempo. Então, o que eu posso dar de exemplo para vocês na prática? Aqui na radioterapia, a gente usa uma fonte de irídio 192, tá? Essa fonte de irídio 192, ela vem com uma atividade para nós em torno de 9 QI, por aí, tá? Então, essa atividade, quando ela chega aqui para nós, a gente pode usar essa fonte mais ou menos aí em torno de 3 a 4 meses, tá? Que é o tempo em que ele vai se decaindo e a gente pode tratar os pacientes. Então, nesse tempo, o que acontece? Quando a fonte chega aqui para nós, ela chega aqui em torno de 8 ou 9 QI, e quando ela tá para terminar, ela chega... Tá para terminar esses 4 meses, ela chega em torno de 3,5, né, 4 QI. Então, quer dizer, esse tempo, né, esse tempo que ela percorreu de quando ela chegou para quando ela vai embora, que é depois de 4 meses, tá? O que acontece? O tempo de tratamento aumenta muito, tá? Então, para dar a mesma efetividade para quando a gente vai irradiar o paciente, no caso aqui a gente usa para câncer de colo uterino, tá? Então, quando a fonte chega, um tratamento dura aí, vamos supor, uns 5, 6 minutos. Quando essa fonte está terminando, tá? Ela dura em torno de 20 minutos, 30 minutos, tá? Então, olha o tempo que aumenta quando a fonte está terminando a sua intensidade, tá? Então, a unidade antiga ou especial que ainda está em uso, tá? Que também são produzidos em alguns países dos Estados Unidos, é o QI, tá? A documentação que vem para nós com essas fontes, ela vem em QI e vem em becquerel, tá? Então, por definição inicial, equivale ao número de transformações por segundo de 1 grama de rádio 226, que é 3,7 vezes 10 elevado à décima transformações por segundo. Então, eu posso dizer que 1 QI, né, que vale 3,7 vezes 10 elevado à décima, é becquerel, tá? Então, você pega, se você for transformar de QI para becquerel ou de becquerel para QI, você precisa desse valor de 3,7 aqui. E com isso, a gente tem os múltiplos e submúltiplos que são mais usados dentro da radiologia, nesse caso. Então, qual que nós usamos aqui? O que a gente usa mais na área da saúde? O quilo, né? No caso do raio-x, o KV, né? Que é 10 elevado à terceira, né? Que é 1.000 gramas de volts, né? De voltagem. O mega também a gente usa bastante.
Os aceleradores lineares são megavolts, né? Então é 10 elevado à sexta. E nos submúltiplos a gente usa aqui o milibecquerel, ou milicurie, microbecquerel ou microcurie, que são submúltiplos que a gente usa também nas medidas de radiação na área. Tá? Então, vamos supor, eu preciso medir uma área para ver se está chegando radiação. E você pega o medidor, geralmente o medidor ele vem com uma especificação para você medir aquela energia. E a unidade que você quer ver. No caso da maioria dos medidores para a área da saúde, ele vem em microcurie, ou milicurie, ou microcurie, ou microsievert, e assim sucessivamente. Bom, então, na questão exposição, qual é o conceito de exposição? Tá? É o coeficiente entre dQ por dm, onde dQ é o valor absoluto de cargas de íons de um sinal produzido no ar, quando todos os elétrons, tanto os negativos e positivos, liberados pelos fótons no ar, em uma massa chamada de dm, são completamente esfriados no ar, ou seja, tá? Que exposição representada pela letra X é igual à divisão da variação de carga pela a variação de massa, tá? Então, para que serve isso, tá? Vamos colocar isso aqui para nós no dia a dia, tá? Quando a radiação sai ali do equipamento de raio-x até chegar o paciente, o que está acontecendo nesse trajeto? Da saída do tubo até o paciente, isso está acontecendo uma exposição, tá? Essa exposição, esses elétrons que saem ali, eles são denominadas cargas de energia que vai ser depositado na massa. Quem que é a massa é o paciente. Então, no sistema internacional, a gente fala que exposição nada mais é do que Coulomb por quilograma. Tá? Então, uma coisa que tem que ficar bem claro para vocês é que a energia, a quantidade de elétrons que sai do equipamento, que vai interagir com o paciente, nada mais é do que Coulomb, tá? Que são os elétrons por quantidade de massa, que no caso é o paciente. Então, no sistema internacional, na parte especial, o Coulomb por quilograma, ele é um Roentgen, tá? Representado pela letra R. Então, um Roentgen é igual a 2,58 vezes 10 a menos 4 Coulomb por quilograma, tá? Então, como que a gente sabe disso? Como que a gente conhece isso? A gente precisa pegar um medidor de radiação, no caso uma câmera cilíndrica, tá? E colocar debaixo do feixe para a gente poder medir essa carga de energia, tá? Então, na hora que está saindo os elétrons lá, está saindo carga, está saindo energia, que foi aquela energia que entrou que saiu da rua, né? Entrou no equipamento e chegou, foi transformada para chegar até o paciente. Bom, e contrapartida disso, nós temos a taxa de exposição. Então, ó, os medidores Geiger-Miller medem taxa de exposição, que equivale à exposição dividida pelo tempo. Então, a unidade de taxa de exposição, tá? A taxa de exposição para a radiação gama ou X é medida em mili-Roentgen por hora, tá? Então, se você pegar os medidores de radiação, como eu já disse para vocês, tá? Você vai medir o quê? Vai medir a taxa de exposição, o quanto de exposição que está chegando em um determinado ponto, tá? Então, um exemplo, quando é instalado um equipamento de raio-x, tá? Para a gente conhecer a efetividade da blindagem da sala, a gente precisa disparar feixe de raio-x no equipamento, pegar esse monitor de radiação, que vai medir taxa de radiação, a gente vai ficar fora da sala, né? E vai medir para ver se chega a radiação no ponto que a gente quer. Um exemplo, eu estou na sala de espera ali, eu preciso saber se vai chegar radiação na sala de espera. Aí alguém dá o feixe, ou você programa o equipamento para dar o feixe sozinho, e fica lá medindo para ver se vai chegar
a radiação na sala de espera. Tá? Então, da onde sai o equipamento, da onde sai a radiação até aonde eu estou, no ponto que eu estou medindo essa radiação por taxa de exposição. Tá? Aí a radiação que chega lá, você vai ver a quantidade de radiação. Se chegar, você vai ver através desse equipamento o quanto vai chegar de exposição lá. Bom, um outro conceito também importante é relacionado à dose equivalente, tá? Que a gente chama de dose equivalente H. A dose equivalente de qualquer radiação ionizante é a medida do efeito biológico no ser humano, né? E pela a energia por unidade de massa. Então, o que acontece nesse esquema aqui? Quando a gente está medindo radiação, ou quando a gente está recebendo radiação, tá? A radiação ela cria um efeito biológico no nosso organismo. Qual o efeito que vai acontecer? Vai depender de quanto de radiação que você está recebendo, de qual energia, onde você está recebendo, entre vários aspectos aí que precisam ser levados em conta. Mas não vou entrar muito nesse mérito aí, tá? Porque o que eu preciso pedir para vocês guardarem, tá? Que dose equivalente H é a dose em que o organismo vai receber, tá? Pela massa do nosso corpo, tá? E aí ele entra pela dose equivalente em algumas unidades. Então, se eu colocar aqui, ó, unidade no sistema internacional. Quando a gente fala em dose equivalente, ele é o sievert. Então, fala que 1 sievert é igual a 1 joule por quilograma. E nas unidades mais antigas, a gente dizia que o sievert era Rem, que é dose equivalente em Röntgen no homem, tá? E que 1 sievert valia igual a 100 Rem, tá? Mas, se você pegar a unidade sievert joule por quilograma, você vai ver que as outras unidades de dose praticamente não, é a mesma coisa, tá? Bom, então, como a gente tem aqui a dose equivalente H, a gente também consegue medir a taxa de dose equivalente também H. Mas isso, para a gente poder medir, a gente precisa do quê? Do medidor de radiação, que a gente chama isso de Geiger-Müller, tá? Também pode medir taxa de dose equivalente, que equivale à dose equivalente medida pelo tempo. A unidade de taxa de dose equivalente quer dizer o quê? A taxa de dose equivalente, isso é para qualquer radiação. Ela é medida em que? Microsievert por hora, tá? Então, se você vai fazer um teste de segurança de uma sala de raio-x, tá? Você vai pegar o seu medidor, você vai ver qual é a unidade que o seu medidor vai ler, se ele vai ler em Röntgen, se ele vai ler em sievert, tá? E aí você pode programar isso no seu medidor, né? Então, lá no seu medidor, quando você disparar o feixe, o seu equipamento vai ter uma leitura naquela unidade que você programou. Então, tem um exemplo aqui, ó. Você consegue fazer uma relação. Se o seu equipamento mede só em Röntgen, miliröntgen por hora, você pode dizer que 1 miliröntgen por hora é igual a 10 microsievert hora. Tá? Então, essa relação é muito comum, é feito essa relação quando você tem ali no seu equipamento a sua unidade que você vai medir a radiação. Tá? Então, depois aqui nós temos a questão da dose absorvida, que a gente chama de D. Então, o conceito da dose absorvida ela é um conceito dosimétrica fundamental expressa por dose do elétron dividido pela dose da massa, onde o E é a energia média depositada pela radiação em um volume elementar de matéria de massa dm. Quem é a massa? É o paciente, tá?
Então, na unidade do Sistema Internacional, a dose absorvida ela é joule por quilograma, denominado de Gray, tá? Então, o que é importante nisso daqui? Vocês vão ver que aquilo que eu passei agora há pouco para vocês de dose equivalente H e dose absorvida D é a mesma coisa, tá? Porque quando a radiação sai do equipamento, ela vai para todas as direções, tá? Que a gente não pode esquecer que tem radiação espalhada. Então, o que acontece? No momento que ela sai do equipamento, ela não fala assim, eu sou a dose absorvida agora, eu sou a dose absorvida H, sou a dose equivalente, sou a taxa, entendeu? Então, o que os estudiosos fizeram? Eles mudaram a nomenclatura, mas a forma de você visualizar é a mesma. Então, se eu pegar que um sievert é joule por quilograma, eu tenho também que um Gray é 1 joule por quilograma, tá? Que é a mesma coisa. Então, para nós, trabalhadores da área da saúde, tá? Que somos IOEs, indivíduos ocupacionalmente expostos, tá? A gente vai receber dose absorvida H, tá? E o paciente, ele vai receber dose absorvida D, tá? Mas na unidade, na correlação é a mesma coisa, tá? Que a gente viu lá atrás, que um sievert é 1 joule por quilograma e que um Gray também é 1 joule por quilograma, tá? Então, o que muda? Que na unidade especial é o rad, que é dose absorvida de radiação, e que um Gray é igual a 100 rad. E lá no outro, um sievert é igual a 100 rem. Essa é a diferença. E depois nós temos aqui a dose equivalente HT, tá? Essa dose equivalente HT é uma grandeza expressa por dt e WR, onde dt é a dose absorvida média no órgão ou tecido, e o WR é um fator de ponderação da radiação. As unidades do Sistema Internacional de dose equivalente é o joule por quilograma, tá? Denominada de sievert. Então, de novo aqui a gente se depara com isso, tá? A dose equivalente HT também é a mesma do Gray e é a mesma da dose equivalente H, tá? Só que nessa daqui tem o fator ponderação, que é o fator WR, que é o fator de cada tipo de radiação. Se for, um exemplo, radiação alfa, se for radiação beta ou se for radiação gama, ele tem uma forma de você fazer um cálculo para você saber o quanto de dano o tecido teve daquela pessoa. Tecido ou órgão, né, a gente fala. Bom, então aqui nós temos que dose equivalente é medida do efeito biológico produzido no homem pelos diferentes tipos de radiação. Unidade de dose equivalente, os dosímetros individuais medem dose equivalente na unidade. Então eles vêm como millisievert, tá? Em que 1 millisievert é igual a 100 millirem. E na dose equivalente HT, tá? Ele tem esse conceitozinho aqui, ó, que HT é igual a DT vezes o WR. Então, DT é a dose absorvida e o WR é o fator de ponderação. Então, esse fator de ponderação da radiação é o número pela qual a dose absorvida no órgão ou tecido é multiplicada. De forma a refletir a efetividade biológica relativa da radiação na indução dos efeitos estocásticos, tá? Então, o que é um efeito estocástico? É aquele que não existe uma quantidade de dose para você receber. Então, se você vai trabalhar com raio-x, um exemplo, tá? Vem lá no seu dosímetro 1 millisievert, beleza. O seu organismo recebeu 1 millisievert. No outro mês, o seu dosímetro vem com 5 millisievert. Aí o seu organismo já tem 6 millisievert. Aí no terceiro mês vem com 10 millisievert. Aí você já tinha 1, mais 2,
mais 10, então você vai somando aquilo, tá? Que ao longo dos 25 anos aí, que é o tempo máximo aí de trabalho com radiação, tá? O seu corpo absorveu aquela quantidade. Então, existe uma probabilidade muito grande de você ter um efeito por conta do efeito estocástico. Um desses efeitos seria o câncer, tá? Bom, então não existe um limiar de dose, então o efeito estocástico não existe um limiar de dose, que isso pode ser para qualquer dose. Então ele diz aqui, as baixas doses, a gravidade desse efeito é independente da dose. Então se receber 1, se receber 2, se receber 10, 20, seu organismo vai estar recebendo, tá? E você pode ter uma complicação no futuro por conta dessa dose estocada no seu organismo. Então, em resumo, tá? A gente tem aqui algumas grandezas da radiação ionizante, tá? Então, aquilo que eu falei para vocês, eu quero saber qual é a grandeza da atividade. A atividade é o número do seu elemento, tá? Multiplicado aí pela sua desintegração. E aí você tem ali na sua unidade do Sistema Internacional Becquerel, na unidade, ou também na unidade que eles chamam de antiga, o Curie, tá? Então, para você fazer uma conversão, você tem que 1 Curie é igual a 37 gigabecquerel. Depois a gente tem dose absorvida, Kerma, exposição, dose equivalente, dose efetiva e dose equivalente dose pessoal, tá? Todos esses parâmetros aqui que eu citei agora, se vocês olharem aqui na unidade do Sistema Internacional, o que vocês estão vendo aqui, ó? Joule por Gray, joule por quilograma, Gray, joule por quilograma, dose equivalente Sievert, que é joule por quilograma, tá? Então, praticamente é a mesma coisa, tá? Então, guardem isso para vocês. Gray e Sievert são a mesma coisa referente à energia. Bom, então, aqui tem um laudo dosimétrico, tá? Então, um exemplo, quando vocês forem para, ou já está no campo de estágio, né? Vocês vão com o dosímetro, tá? O dosímetro é o dispositivo que vai coletar aquela dose, né? O quanto você recebeu naquele mês, naquele trimestre ou naquele ano, tá? Juntamente, quando você troca o seu dosímetro, a gente vai comentar isso um pouquinho mais para frente, quando você troca o seu dosímetro, ele vem um relatório de dose, tá? Então aqui tem um exemplo de relatório de dose, pessoas que trabalham com raio-x, tá? Tá especificado aqui em cima, ó, raio-x. Então você pega aqui, ó, se pegar essa primeira pessoa aqui, ó, Fátima dos Santos, ela recebeu no mês a dose BG, que a gente chama de background, que é a dose abaixo, uma dose menor do que 0,2 milisievert. Então ele considera como dose BG. Se você pegar essa mesma funcionária aqui, no trimestre ela recebeu 1,6 e anual ela recebeu 5,1. Então vamos supor, se ela for trabalhar, um exemplo, em outra instituição, ela tem que pôr na cabeça dela que na outra instituição não vai saber o quanto que ela recebeu de dose, um exemplo, na clínica que ela trabalha, tá? Ela tem que pôr na cabeça e falar, bom, lá na clínica tal eu já recebi 5,1 nesse ano, né? E nesse outro hospital eu recebi mais 15. Então ela recebeu 20 milisievert, que é a dose, né, anual para a pessoa receber sem ter problema, tá? Então o que acontece? Então ela recebeu esses 20, então ela não pode receber mais dose, tá? Então ela tem que ficar se cuidando, e assim sucessivamente, ó. Teve pessoas aqui que extrapolou, tem uma aqui que extrapolou, foi para 37,2, tá? Então, quer dizer, para um ano é muita dose, tá? Dentro das normas, você pode receber até 20 milisievert anual, tá?
Acima disso, você tem que ser afastado e entrar no processo de investigação para saber o porquê que você recebeu aquela quantidade de dose nesse ano, essa quantidade alta nesse ano, né? Bom, então a gente vai falar um pouquinho agora das detecções e medidas das radiações, tá? Então, a detecção e medida das radiações são fundamentais para a proteção radiológica, tanto para a obtenção de medidas precisas, quanto para a avaliação do grau de risco envolvido em atividades de exposição à radiação. A radiação por si só não pode ser medida diretamente, portanto, a detecção é realizada pela análise dos efeitos produzidos pela radiação quando essa interage com o material, tá? O sistema de detecção é constituído de duas partes, um mecanismo detector e outro de medida. A interação da radiação com o sistema ocorre no detector e o sistema de medida interpreta essa interação. Então, de maneira geral, os sistemas de detecção da radiação são chamados de detectores. Então, muitos detectores utilizados em proteção radiológica são de natureza eletrônica e indicam a intensidade da radiação num determinado ponto e num determinado instante de tempo. São principalmente detectores por ionização, os detectores a cintilação e os detectores semicondutores. Então, nós temos três tipos: o de ionização, os detectores de cintilação e os detectores semicondutores. Existem também os detectores que indicam a radiação total a qual a pessoa foi exposta. Esses instrumentos são chamados de dosímetros. Então, a gente vai comentar cada um daqueles detectores. Então, o primeiro é os detectores de ionização. Em detectores de ionização, a radiação incidente cria pares de íon no volume de medida do detector. Esse volume de medida geralmente é preenchido com um gás ou uma mistura de gases. A quantidade de pares de íons criados, contados em um dispositivo de medida, através da corrente elétrica, tá? Então, o que acontece? Quando a radiação vem, interage com esse detector, ele vai criar pares de íon, tá? que são contados através desse dispositivo. O exemplo desse dispositivo pode ser citar a câmera de ionização e o contador proporcional e também o contador Geiger-Müller. Para nós que trabalhamos com radiação na área da saúde, a gente usa-se mais o detector Geiger-Müller. Por quê? Porque ele lê radiação, né? Ele lê a quantidade de radiação que você tem ali, só que ele não, vamos dizer, ele não distingue qual energia que é. Ele só lê, fala, nesse ponto aqui tem radiação. Então, como é que funciona? A radiação que você está medindo, tá? Você está medindo ali no seu medidor, ela entra num tubo que contém gás, tá? Ar ou gás, né? E aí ela interage por uma DDP, por uma tensão, e ela passa por essa tensão e ele dá ali a quantidade de dose de radiação que tem naquela sala ou num lugar onde você está medindo, um exemplo, tá? E aí, vamos supor, ele dá lá na telinha, deu tantos milisievert de dose, tá? Mas você não sabe qual é a energia, tá? Por quê? Porque ele não vai te falar, a energia é tal, energia alfa, energia beta ou energia gama, tá? Você que precisa saber qual a energia que é. Então, um exemplo, se você vai fazer uma medição num equipamento de raio-x, então você liga o seu medidor, você sabe a energia que você está colocando, a energia do raio-x, então ele vai medir em milisievert e assim sucessivamente. Então, a detecção dessas medidas das radiações, tá? Esses
detectores de iodeto de sódio se enquadram-se nesta categoria, tá? O que acontece? A radiação, ela entra, tá? Ela passa por um processo de luz que transforma essa radiação em luz e ela entra num tubo chamado tubo fotomultiplicador. Esse tubo, o que ele vai fazer? Ele vai multiplicar esse sinal de luz que entrou dessa radiação, tá? E vai distinguir lá na frente qual é a dose que foi recebida, tá? Então esse fotomultiplicador aqui, ele vai fazer o que? Ele vai te dar a quantidade de energia através desse processo que ele pega a radiação e transforma em luz ali, tá? Então é bem bacana esse processo aí. Geralmente, o que acontece? A gente usa esse tipo de radiação aqui e alguns detectores, quando você vai medir, um exemplo, radiação corpuscular, um cobalto ou um césio e assim sucessivamente, tá? Então é bem bacana. Bom, então os dosímetros, que são o que nós usamos como dispositivos, né, de radiação, esses dosímetros, ele tem uma avaliação quantitativa da dose de radiação recebida pelo corpo humano. Então, por isso que quando a gente vai entrar numa área controlada, tá, você precisa estar portando o dosímetro. Então, os dosímetros, eles são instrumentos utilizados para essa avaliação, indica a exposição ou dose absorvida total em que a pessoa foi submetida. São chamados de dosímetros integradores. A principal característica de um bom dosímetro deve se apresentar são: a resposta deve ser independente da energia e da radiação, deve cobrir grande intervalo de dose, deve medir todos os tipos de radiação ionizante, deve ser pequeno, leve, fácil de manuseio, confortável para o uso e econômico quanto à sua fabricação. Tá? Então, se você for pensar, o dosímetro que você usa para ir no estágio, tá? Ele não é um dosímetro caro, tá? Porém, ele tem todas essas características aqui, tá? Ele tem, ele mede o tipo de radiação ionizante, ele é pequeno, ele é leve, ele é de fácil manuseio, tá? Não incomoda e assim sucessivamente. Então, os dosímetros, até hoje, não existe um dosímetro que preencha todos os requisitos de forma ideal, mas apenas parcialmente. Os principais tipos de dosímetros são o dosímetro fotográfico, o dosímetro de termoluminescente, chamado de TLD, e a câmera de ionização de bolso, chamado de caneta dosimétrica. Vocês sabem qual dosímetro que vocês usam para ir para o estágio? Ou a empresa? Pela empresa eu já sei mais ou menos. Alguém de vocês sabe? Não entendi. Qual foi a pergunta? Quando vocês já estão fazendo estágio ou não? Sim, começamos segunda-feira. Tá. Qual é a marca do dosímetro de vocês? Tá, ProRad, ele usa um dosímetro TLD, tá? O que é o dosímetro TLD? É o dosímetro que existe alguns cristais dentro dele, tá? E quando ele é irradiado, ele vai absorver aquela radiação, ele vai pegar esse dosímetro, tá? E vai colocar num dispositivo também de fotomultiplicador, e vai dar a leitura desse dosímetro. Depois eu vou mostrar para vocês como é que funciona essa parte desse dosímetro que vocês estão usando aí.
Existe um outro dosímetro que é o dosímetro fotográfico. O dosímetro fotográfico é um dos detectores de radiação mais simples que existe. É constituído de um filme, que é uma chapinha fotográfica, aquele filminho periapical, né? Acondicionada em uma embalagem de proteção que protege a parte fotossensível contra os efeitos da luz, agentes químicos e mecânicos. Esta embalagem contém pequenos discos metálicos que funcionam como filtros que permitem e estima da dose a uma distinção entre vários tipos de radiação. Os filmes dosimétricos utilizam as propriedades das radiações ionizantes que impressionam esse filminho fotográfico. Mediante as medidas do grau de enegrecimento da película revelada, pode-se relacionar com a quantidade de radiação absorvida e dessa forma avaliar a dose recebida pelo indivíduo. Então aqui tem um exemplo aqui, ó. Então esse dosímetro de filme, tá? Nada mais é do que aquele filminho que o dentista usa lá para fazer uma radiografia. Ele é colocado nessa capinha aqui, ó, a capinha protetora, tá? E aí dentro dessa capinha ele tem aqui, ó, esses filtrozinhos. Aqui a gente tem filtro de alumínio, filtro de cobre, filtro de chumbo, tá? E aí como que eles fazem para saber o quanto de radiação a pessoa recebeu, tá? Eles irradiam vários filminhos desse com variadas quantidades de dose. Aí um exemplo, se você estiver usando um dosímetro desse e você recebeu dose, ele vai pegar, vamos supor, o cara recebeu dose de, sei lá, 50 é muito. Vamos colocar 5 milisievert. Aí ele vai pegar o filminho de 5 milisievert e ele vai comparando, tá? Ele vai falar assim, esse cidadão aqui, ele recebeu 5 milisievert, porque os filmes são iguais, estão iguais, tá? E aí você pode, a empresa que faz esse serviço, ele guarda aquele filminho ali com o seu nome, tudo bonitinho, tudo certinho, tá? Se você precisar, um dia, né, você vai ter ali. Bom, já os dosímetros termoluminescentes, os TLD, que é o que vocês estão usando ali da ProRad, tá? Os dosímetros termoluminescentes são cristais que, quando irradiados, armazenam a energia da radiação incidente. Esse dosímetro, se esse dosímetro for aquecido a uma certa temperatura após ter sido irradiado, a energia armazenada será liberada como emissão de luz, né, pelo fenômeno conhecido como termoluminescência. A quantidade de luz emitida durante o aquecimento é proporcional à dose absorvida pelo dosímetro. O dosímetro TLD tem o formato de pastilhas e geralmente são utilizados no estojo que acomoda vários filtros com a mesma finalidade daqueles utilizados nos filtrinhos ali que eu acabei de mostrar naqueles filminhos fotográficos. Os TLD apresentam pouca dependência energética e quase nenhuma dependência direcional, mas a informação armazenada só pode ser avaliada uma única vez, tá? Então aqui um exemplo, tá, também de dosímetro TLD, aqui é uma outra empresa, é a Sapra. Então a grande vantagem desse dosímetro é que ele pode ser reutilizado, tá? Então como é que funciona? Quando vocês entregar esse dosímetro, quando vencer os 30 dias, você precisa entregar ele, tá? Se você for continuar o estágio, vencer os 30 dias que você pegou, né, a própria instituição vai falar, você tem que devolver esse dosímetro tal dia. Aí você vai lá e entrega o seu velhinho que você usou e pega um novo zerado ali, tá? Aquele que você entregou, que você estava usando, ele vai para esse equipamento aqui, tá? Esse equipamento aqui, ele coloca o seu dosímetro, tá? Juntamente com um componente de nitrogênio, que vai liberar a dose, vamos dizer, a dose presa ali no seu dosímetro, tá? Ele vai liberar ela e vai passar por esse filtro óptico aqui,
tá? Nesse filtro óptico aqui, ele sai em formato de luz. Quando ele entra nessa fotomultiplicadora aqui, tá? Essa fotomultiplicadora, ele tem um amplificador, tá? De tensão, que ele vai liberar essa quantidade de dose e um leitor vai ler, vai falar assim, ó, fulano de tal recebeu 3 milisievert de dose. No momento que ele transforma, que ele libera essa radiação que está no seu dosímetro, esse dosímetro ele perde, né, ele zera, e você pode reutilizar no próximo mês. E a informação vai lá ele vai lá para o relatório, tá? Então você pode, zerou ali, você troca os cristais, aqueles cristais são jogados fora e é colocado um novo, tá? Então você pode reutilizar aquele dosímetro ali. Bom, e existe um outro dosímetro chamado de caneta dosimétrica, tá? Os dosímetros de bolso de tamanho de uma caneta comum, chamados disso de canetas dosimétricas, são utilizados como dosímetros complementares, quando é necessária uma medida direta e rápida, permitindo ao usuário verificar a dose em que foi submetido durante um determinado trabalho. Consiste em uma câmara de ionização, onde o fio de quartzo serve como cursor para indicar a exposição ou dose acumulada. Utilizando o carregador, insere-se sob pressão a caneta para ser zerada. Então, a caneta ela lê, aí depois que você anotou a dose que você recebeu, ou a dose está ali no dispositivo, você marca e zera ela. Então, você pode usar para várias pessoas, tá? Na prática, significa que foi fornecida uma carga elétrica máxima que vai saindo, né, ou surgindo com os elétrons e íons formados pela radiação dentro do volume da câmera. Assim, o fio de quartzo se aproxima do eletrodo de carga de mesmo sinal e pela lente observa-se a leitura de exposição ou dose absorvida. Então essa daqui é uma figura lateral dessa caneta, tá? Você põe, parece mesmo uma caneta de bolsa, a gente tem 3 aqui no Hospital Regional. E aí a gente geralmente dá essas canetas para quem vem, precisa entrar na área controlada, um exemplo, um acompanhante, tá? A gente dá aquela caneta para a pessoa, ela põe ali, quando termina a radiação do seu acompanhante ali, da pessoa ali que ela está acompanhando, a gente pega a caneta de volta e olha se a pessoa recebeu dose ou não, tá? É mais por uma garantia. Então você olha aqui se teve dose de radiação ou não, tá? Então aqui um outro formato, tá? Então ela tem aqui, vou mostrar aqui nessa aqui tá melhor. Ela tem uma lente, abaixo dessa lente ela tem uma escala, tá? Depois dessa escala ela tem uma outra lente objetiva e aqui na ponta aqui ela tem esse fio de quartzo aí, tá? E aí nesse fio de quartzo ele tem aqui a câmara de ionização, tá? E a blindagemzinha dela aqui, que é uma blindagem um pouco mais resistente, tá? E um diafragma aqui também para fazer essa leitura. Então aqui um outro formato, tá? Dessa caneta dosimétrica, que aqui é a caneta dosimétrica no real, tá? Então a gente tem aqui no Hospital Regional, nós temos 3 dessa caneta aqui, tá? E aí a gente olha ali, quando a gente precisa fazer uma leitura, né? Deu para alguém, a gente vai olhar e vai ver se a pessoa recebeu dose ou não. E essa caixinha aqui que vocês estão vendo do lado é para a gente zerar a caneta. Então você pressiona a caneta aqui nesse pontinho branco, ele tem um dispositivo ali que você coloca ali, você pressiona e aí você zera. Aí é uma escalinha que você zera manualmente isso, tá? Aí você coloca ali e zera e elas podem servir para outra pessoa. Por que vocês não usam a caneta dosimétrica? Primeiro pelo valor, tá? Uma caneta dessa dosimétrica hoje deve valer aí uns 30, 35 mil reais. Então ela é extremamente cara, tá? Então é uma caneta que
que não dá para ficar comprando assim, né? Então, por isso que ela ela tem uma boa efetividade, tá? Então, você poderia, claro, se tiver dinheiro para comprar, pode ter essa daí. Ah, vou para estágio, vai lá, toda vez que termina o estágio, você zera. Se não tiver dose nenhuma, você zera e continua usando. Essa é eterna. Essa não precisa devolver uma vez por mês, tá? Porque ela não tem, ela só vai fazer uma leitura direta. Bom, depois nós temos aqui calibração de detectores. Todos os instrumentos utilizados pela radioproteção não são instrumentos absolutos, necessitando, portanto, de calibração, tá? Essa calibração significa determinar sua resposta em uma exposição de radiação conhecida ou uma dose absorvida conhecida, envolvendo sempre o uso de um instrumento de referência ou padrão. A calibração dos instrumentos deve ser efetuada em intervalos regulares ou após conserto. Então, exemplo, um medidor de área de radiação. Tá? Na norma da CENEM diz que a cada 2 anos você precisa calibrar esse medidor de área. Tá? Então, como que você tem que calibrar isso? Você manda para um laboratório, tá? Que é um laboratório credenciado pela CENEM, no caso, tá? E aí eles fazem os testes de calibração para ver se esse monitor exatamente está descalibrado ou não, tá? Bom, então ó, as radiações ionizantes não podem ser percebidas diretamente pelos órgãos dos sentidos do corpo humano, por isso um indivíduo pode permanecer inadvertidamente num campo radioativo sem notar sua presença e nem perceber de imediato os seus efeitos nocivos. A proteção radiológica dispõe de vários recursos para evitar que os indivíduos recebam doses excessivas ou desnecessárias e avalia esses recursos foram eficientes por meio de monitoração. Para que essas monitorações atinjam suas finalidades, devem ser racionalmente planejadas e realizadas dentro de um programa. Tá? Então, como é que funciona isso? Quando você vai fazer uma monitoração, um levantamento radiométrico ou medir qualquer lugar que você precisa medir, você tem que garantir que a sua monitoração ela vai ser efetiva, tá? Então você tem que ter primeiro todos os testes dos seus monitores, tá? Você faz tanto teste pelo laboratório, quanto você faz um teste trimestralmente ali com uma fonte teste para você saber se seu medidor está medindo radiação ou não. Só um minutinho, pessoal. Só responder uma colega de vocês aqui. Bom, então, para que esses medidores sejam efetivos, estejam medindo corretamente, é importante esse programa de procedimentos e de monitoração. Então, esse programa inclui o quê? A obtenção de medidas, a interpretação das medidas obtidas, registro dos dados e as providências, quando necessário, para melhorar os dispositivos de proteção. Bom, então programas de procedimentos de monitoração. Um programa de monitoração pode requerer um ou mais métodos, dependendo da natureza da radiação e das circunstâncias que a radiação pode afetar o indivíduo.
Avaliações podem ser feitas por meio de medidas tomadas pelo próprio indivíduo, tá? Monitoração individual, no caso o dosímetro, e no local em que ele trabalha, que seria o monitor de área. Os principais tipos de monitoração são representados nesse esquema aqui. Então, a monitoração ele pode ser tanto individual quanto de área. Se for individual, ela pode ser uma monitoração externa ou interna. E se for de área, você vai medir do nível de radiação, do ar ou da contaminação de superfície. Bom, então o que ele leva como monitoração individual? Monitoração individual, que a gente chama de externa, tá? Tem como objetivo a obtenção de dados para avaliar as doses equivalentes recebidas pelo corpo inteiro, pela pele ou pelas extremidades quando o indivíduo é irradiado externamente. Essa monitoração dosímetros individuais são colocados em determinadas regiões do corpo e são utilizados continuamente pelo indivíduo durante seu trabalho. Os dosímetros mais utilizados com essa finalidade são os filmes dosimétricos, que a gente já viu, os dosímetros termoluminescentes que vocês estão usando por estágio, as câmeras de ionização de bolsa, que seriam as canetas, tá? E os dosímetros eletrônicos de alerta. Existem outros dosímetros que são muito mais caros do que aquele dosímetro de caneta, que eles têm um bip, tá? Quando você entra num campo e está tendo vazamento de radiação, automaticamente ele já dá um bip te alertando que ali tem radiação presente. Então os dosímetros, os filmes dosimétricos, os dosímetros termoluminescentes são de leitura indireta e necessitam ser recolhidos periodicamente. Tá? Então uma coisa que fica bem claro para vocês, não esqueçam de devolver o dosímetro a cada 30 dias de uso, tá? Então para quê? Para fazer a avaliação de dose. Porque o que acontece? Tem aluno, né? Não estou dizendo vocês, mas tem alunos que pegam o dosímetro e fica 2 meses, 3 meses, tá? Então não tem como você quantificar a dose se você não devolveu dentro do prazo, tá? Que inclusive no relatório de dosímetro ele vem como dosímetro não devolvido. Então o que acontece? A empresa, se ela não lê o seu dosímetro, ela não pode ser responsabilidade se caso venha acontecer algum acidente radiológico com você, tá? Porque você não sabe em que momento que você recebeu aquela dose se você não devolver dentro desse prazo de 30 dias. Então essa monitoração individual externa, as câmeras de ionização de bolso e dosímetros eletrônicos de alerta são providos de escalas visíveis que permitem a avaliação imediata das doses recebidas pelo usuário. Então aquilo que eu falei para vocês, existe a caneta dosimétrica e existe esse dosímetro com alerta, com bips, tá? Esses dosímetros são muito caros, tá? Então por isso que não é todas as pessoas que têm, tá? Então aqui, os dosímetros eletrônicos de alertas visuais ou sonoros, além de marcar a dose, emitem sinais sonoros ou luminosos, alertando imediatamente o usuário quanto o valor de dose pré-estabelecido for atingido. Já a monitoração individual interna é utilizada para determinar a quantidade de radionucleidos incorporados pelo indivíduo e avaliar as respectivas doses equivalentes. Pode ser efetivo pela análise de excretas, técnica in vitro, ou pela contagem direta, técnica in vivo. A técnica in vitro, a quantidade de material radioativo incorporado pelo indivíduo pode ser estimada pela análise através da urina, fezes, secreções nasais e catarros. Esta técnica pode ser aplicada para qualquer pessoa, né, tá? A radionuclídeo, desde que se conheça a relação entre a quantidade eliminada pelo corpo e a quantidade existente dentro do corpo. Essa técnica em vivo, ela tem a avaliação da quantidade de materiais radioativos presentes no corpo ou num órgão, é feita pela medida direta das radiações, posicionando em detectores sensíveis junto ao corpo do indivíduo. Tá? Então essa é uma forma de monitoração interna.
Esta medida deve ser realizada dentro de um recinto blindado com baixa radiação de fundo. O sistema mais comumente utilizado para essa monitoração é chamado de computador de corpo inteiro. Geralmente isso tem em usinas, tá? Já não se enquadra muito para a nossa prática. Já a monitoração diária, tá? Ou monitoração de nível de radiação, ela é utilizada para dar indicação dos níveis de radiação existentes em locais de trabalho. Por esse método, pode-se estimar com antecedência a dose esperada nas pessoas que permanecem nesta área, por um determinado tempo, podendo ser advertidos quando os níveis de radiação forem inadequados. Os instrumentos utilizados de monitoração de radiação são câmeras de ionização, detectores Geiger-Milling e detectores de cintiladores, e entre outros. Esses monitores utilizados em áreas de trabalho são geralmente calibrados para medir taxa de dose ou em milisievert hora ou em miligray por hora, ou taxa de exposição em millicoulomb por quilograma por hora. Os detectores antigos possuem escalas de milirad ou miliröntgen e podem ser portáteis ou fixos. Então esse daqui é um medidor de área, tá? Esse daqui é o da empresa Ludilo. E se você olhar aqui embaixo do 2.39, ele está medindo o que? Esse valor aqui em miliröntgen por hora, tá? Aqui no regional, na radioterapia, a gente usa esse mesmo medidor, só que a taxa de dose, né, a leitura dessa taxa de dose é outra. A gente usa Sievert ou Gray. Então a monitoração diária um aparelho portátil, que no caso é aquele ali, comumente utilizado é o detector Geiger-Milling, muitas vezes denominado como detector beta-gama. Esse tipo de aparelho possui um invólucro metálico com uma janela. Quando essa janela estiver fechada, permite detecção apenas da radiação gama, e quando aberta, permite detectar radiações gama e beta. Os monitores do tipo fixo podem ser instalados em locais estratégicos. Medem o nível de radiação constantemente e quando o nível pré-determinado for atingido, um sinal alerta luminoso ou sonoro chama-se a atenção do operador, não permitindo que ele receba uma dose excessiva de radiação. Que geralmente são esses detectores aqui, tá? Aonde se utiliza mais esses detectores? Em medicina nuclear. Tá? A medicina nuclear tem muita contaminação pelo radiofármaco, então eles usam esses detectores aqui para medir roupa, para medir luva, sapato, tá? E aí com isso você sabe a quantidade de dose que tem. Também tem a monitoração de ar. Essa monitoração tem como objetivo detectar a dispersão de material radioativo no ar, com a finalidade de providenciar a proteção apropriada ao trabalhador exposto ao ar contaminado e auxiliar a avaliação da quantidade de radionucleidos incorporados por inalação. Isso aqui tá mais, o monitor de ar, ele é mais utilizado para a indústria, tá? Para usina nuclear e tudo mais, tá? Então não vou entrar muito nesse conceito aqui com vocês. Esse aqui também não, também é monitoração de contaminação de superfície, também é utilizada mais em laboratório, quando você trabalha com radiação alfa e beta, tá? Então você faz essa monitoração de contaminação de superfície, tá? Também vou passar um pouco mais rápido. E, por final aqui, a gente tem os sinais e avisos de radiação, tá? Então, os equipamentos ou os recipientes, as áreas ou recintos que possam possuir riscos de potenciais à radiação ionizante devem ser marcados com sinais e advertências de radiação. Além de ser adequadamente sinalizadas, as áreas perigosas geralmente são isoladas por barreiras ou cordões e têm o acesso permitido só para pessoas especialmente autorizadas.
O sinal consiste num trifólio que representa a radiação juntamente com os dizeres apropriados. Os dizeres mais comuns são perigo, área radioativa, material radioativo, risco de radiação e assim por diante. Tá? Então, toda área que expõe radiação ionizante, tá? Precisa ter esse trifólio aí dizendo que há radiação ali. Tanto a área controlada, a área supervisionada, tá? Precisa ter aí esse símbolozinho aqui, tá? Então, é extremamente importante que as pessoas conheçam aí esse símbolo de radiação. Bom, pessoal, seria isso, tá? Que eu